Você pode fazer o melhor tráfego ali no Google, escolher as melhores palavras-chave e tudo mais, ter um bom gestor de tráfego, mas se o seu site ele não está bem estruturado, se o seu site não tem os elementos que a gente vai trazer aqui, provavelmente o seu tráfego no Google ele tende a não funcionar tão bem como deveria, ou então muitas vezes não funcionar. Hoje a gente vai falar especificamente sobre página, né? Para quem não conhece o termo de landing page, hoje são os 5 elementos, né, essenciais para você ter a sua página, que a gente chama de landing page. A gente vai já explicar o contexto. Que você precisa ter para gerar agendamentos diários. Então, para você aí que entende que hoje o Google ele é importante para a captação de pacientes, a gente vai explicar para você aqui o que você precisa ter na sua landing page ali, como você consegue criar a sua página, né, que é barra site, né? A gente vai falar mais diretamente sobre landing page, porque a página de conversão é a página que você utiliza para captação de pacientes particulares. Então, a gente vai voltar mais sobre isso. E o mais legal, né, Thiago? Não é uma página qualquer, não é esse tipo de página que infelizmente a maioria dos médicos usa, né? É uma página que realmente vai atrair não qualquer paciente, mas o paciente certo, né, cara? O paciente que precisa do serviço de mais alto ticket do médico e está disposto a pagar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso. E aí, contextualizando, para quem não sabe o que é landing page, né? A gente está habituado a usar muito o termo site, né? Entra no meu site, acessa lá no meu site para mais informações e tudo mais. Só que no marketing foi criado um termo, né? Que é especificamente chamado de landing page, que significa que é uma página de destino, é uma página o qual o objetivo é fazer com que esses visitantes eles se tornem potenciais leads. Leads são pessoas interessadas no seu serviço ou no seu produto, utilizando a linguagem do marketing. Então, por isso o termo de landing page. É uma página com o objetivo de fazer com que as pessoas que acessem aquela página, elas realizem ali o evento, né, que a gente coloca lá o botãozinho dentro do site de agendar consulta, trazendo para a realidade médica aqui. Então, por isso o termo landing page, por isso utilizar a landing page. E aí, seguindo aqui já para o conteúdo, Sidney, então, como você falou aí, né, trouxe um pouco sobre a questão de realmente trazer essa questão da landing page, né, e não o site em si. Então, acaba que muitas vezes, né, o pessoal aí que a gente acompanha aí ao longo desses 5 anos, né, muitos deles às vezes tem algum site, só que aquele site ele não é voltado para um site que realmente, o qual o objetivo do site é capturar leads. Então, acaba ali que o site ele não é estruturado, né, de forma com que ele facilite, né, as informações para os visitantes. Então, isso que a gente está mostrando para você é como você vai poder estruturar o seu site para que ele realmente funcione ali para captura de leads, porque não adianta você pode fazer o melhor tráfego ali no Google, escolher as melhores palavras-chave e tudo mais, ter um bom gestor de tráfego, mas se o seu site ele não está bem estruturado, se o seu site não tem os elementos que a gente vai trazer aqui, provavelmente o seu marketing, né, o seu tráfego no Google, ele tende a não funcionar tão bem como deveria, ou então muitas vezes não funcionar. Então é importante que falar isso. A ideia é trazer realmente de forma objetiva para vocês aqui a estrutura. A gente vai compartilhar também alguns sites aqui com vocês, e aí vocês podem também modelar sites que funcionam aqui na Upper, né, que a gente faz tráfego para esses sites. Então você também vai receber aqui algumas informações já validadas, né, testadas aqui direto no campo de batalha. Vai encurtar aí, né, fazer você economizar não só tempo, mas também dinheiro aí, porque foi coisa que a gente já testou aqui e que funcionou. Então, hoje a gente tem também o Instagram como
uma fonte, né, de captação de pacientes particulares. Você também pode, inclusive, testar tráfego para o seu site lá no Instagram, não só para o WhatsApp ou para o Direct. Também você consegue utilizar lá o Instagram também para mandar pessoas para o seu site, né? Então, é algo que também você pode estar testando em cima dessa página, desse modelo aqui de página que a gente vai compartilhar com vocês. Tem alguns erros que os médicos acabam cometendo, né, Sidney? Nessa questão da estruturação do site, às vezes é tentar fazer um site com muita informação. Né? O médico sempre está buscando ali bastante conhecimento, está sempre se aperfeiçoando. Às vezes ele fala do site é mais sobre ele do que sobre o que ele vai proporcionar para o paciente e o que ele de serviço que ele tem para oferecer. Então o médico ele quer trazer todo o currículo dele ali, às vezes dentro do site, formação, fellow nisso, MBA, etc. Acaba trazendo ali um monte de informação sobre ele, sobre como o consultório dele funciona e tudo mais. Só que realmente ali muitas vezes ele não está falando sobre o serviço, sobre como ele pode ajudar o paciente, e aí ele já mexe ali, às vezes coloca como se fosse um blog dentro do site, que a pessoa fica indo para várias páginas. E então o site, um dos erros aí é não ter um site direto e objetivo, né, com o qual as pessoas acabem entrando ali e realmente tenha clareza do serviço, da consulta e das coisas que a gente vai pontuar aqui, os elementos. O site é bem parecido, Thiago, com a questão dos conteúdos no Instagram. Né? Por exemplo, muito médico sai atirando para tudo que é lado em relação a tipo de conteúdo. Né? Então, sei lá, vou pegar um endócrino aqui como exemplo. O endócrino vai lá e fala hoje sobre obesidade, aí amanhã ele fala sobre diabetes, depois ele fala sobre tireoide, depois ele fala sobre reposição hormonal, depois ele fala sobre... Cara, e aí ele fala de tanta coisa que acaba que ninguém sabe no que ele é bom, sabe? Ninguém sabe no que ele é referência. Então, o site é a mesma coisa, né? Menos o essencialismo faz muita diferença no site também. Então, você ter um posicionamento, né, bem definido e você ter e focar naquele posicionamento no seu site, né, faz toda a diferença. Principalmente quando a gente fala de anúncios no Google, né, Thiago? As pessoas estão procurando uma referência em algo. Aí você pode até estar anunciando, você pode estar bem posicionado no Google, mas quando o paciente chega lá, o potencial paciente chega no teu site, aí ele se perde, né, que é o que o Thiago está falando. Ele, mas esse médico aqui, eu estou procurando um especialista em tireoide, mas eu estou vendo aqui que ele está falando aqui que ele trata tudo, eu quero um cara bom em tireoide. Então isso, você cometer esse erro faz com que você perca pacientes, perca agendamentos e, obviamente, consequentemente, perca faturamento todo santo dia. Sim, sim. Muito bom pontuar isso, porque aí a gente entra, né, já diretamente no conteúdo aqui, no primeiro elemento, que é a questão do posicionamento. Como você está compartilhando e trazendo aqui, o primeiro elemento que precisa ter de forma clara e objetiva no seu site é o seu posicionamento. Então, como o Sidney acabou de compartilhar com vocês, se a pessoa entra no seu site e aí ela está lá, ela está pesquisando, por exemplo, eu vou compartilhar até com vocês aqui. Se ela está pesquisando, deixa eu compartilhar aqui, Sidney. Ficar de forma bem apresentada. Ela está pesquisando um ortopedista, Sidney, né? Só que ela não quer qualquer ortopedista, ela não quer tratar joelho, ela não quer tratar coluna, o que ela quer tratar é ombro. Então ela vai pesquisar um ortopedista especialista em ombro. Alguém que realmente, de fato, consiga ali, né, que ela enxergue como autoridade, que ela entende que aquela pessoa é especialista naquilo e que ela está habituada ali a tratar pessoas, né, com dores no ombro
né, a viver com menos dor e mais independência. Então, o seu site, usando um exemplo esse aqui, doutora Domila Matos, médica ortopedista em Goiânia, para quem não conhece, né, o posicionamento dela é para tratamento, né, de dor no ombro, tratamento de ombro. E aí, isso que você me compartilhou não faz sentido, né, Cid? A pessoa está precisando por um ortopedista, e aí a pessoa entra no seu site aqui, você está falando, ajuda pessoas com dores nas costas, no joelho, no ombro, e aí ela faz um termo em geral ali, né, ela poderia fazer isso, mas a pessoa, muitas vezes a pessoa ela não se identifica. Ela vai lá e ela quer realmente um médico que está se posicionando para o que ela está sentindo. Isso vale para qualquer especialidade, né? Não só para ortopedia, não só para a parte, tanto para a parte clínica, né? O pessoal está pesquisando aí a parte da endócrina, como o Sirin citou, né? Se ela está pesquisando alguém especialista em emagrecimento, ela vai verificar se a pessoa realmente tem aquele posicionamento, se ela tem provas daquilo, né, Sidney? Que ela realmente consegue ajudar pessoas na perca de peso e tudo mais. Então, esse é o primeiro elemento que a gente está trazendo aqui, que é a questão do posicionamento. Para você que não assistiu, aí a gente tem várias lives, né, que a gente fez sobre posicionamento. Então, se você hoje tem dificuldade de criar esse posicionamento, se você tem dúvida de como definir esse posicionamento, você pode acessar o nosso canal do YouTube aqui, consumir os outros conteúdos que vão te ajudar a criar esse posicionamento em cima totalmente de uma estrutura que foi criada e que médicos usam aqui dentro do CVM para definir esse posicionamento. Então, tem muito conteúdo valioso aqui de forma gratuita para você assistir. Qual o segundo elemento? O segundo elemento aqui são os benefícios do seu atendimento, dos seus serviços, que eu quero trazer aqui para vocês. A ideia aqui é você ter uma landing page, né, uma página de captura para você capturar leads e potenciais pacientes aí particulares. E o paciente particular é um paciente de relacionamento, como a gente sempre compartilha aqui. Ele não é um paciente que está buscando ali, muitas das vezes, preço ou um médico mais barato. Ele quer um médico realmente, por exemplo, que vá ajudar ele de fato, usando o exemplo que eu acabei de compartilhar aqui da Domila. Paciente que está há anos, né, se sentindo dor aí no ombro. E muitas vezes ele está quase desistindo aí de resolver. O problema dele não é dinheiro, o problema dele é realmente encontrar alguém que consiga ajudar ele de fato e oferecer um serviço totalmente diferenciado, um serviço que realmente vai ajudar ele ali. Então, o segundo elemento aqui é ter na sua página os benefícios do seu atendimento particular. Eu vou compartilhar com vocês aqui, mas explicando aqui um pouco desse elemento. Muitas das vezes o médico não coloca aí de como funciona, por exemplo, a consulta, ou sobre os programas, né, o serviço diferenciado que ele está oferecendo, que ele tem ali, né, que realmente vai conseguir ajudar esse paciente da melhor forma, que você tem algo mais individualizado, mais próximo, que a sua consulta não é uma consulta, a gente brinca, né, seria estilo Chico Xavier aí, né, ou então uma consulta rápida. Então isso precisa também estar claro e Os diferenciais, né, do seu serviço. sim, isso precisa estar claro e você precisa mostrar isso para as pessoas que estão procurando pelo seu serviço. Vou compartilhar até um site recente que a gente criou aqui. E aí eu vou apresentar duas formas, tá, de você falar um pouco sobre isso. Você pode explicar, né, sobre a consulta com uma quebra ali. Tá? A ideia da landing page é ser uma página totalmente objetiva. Uma página direta, né, clara. Então, você pode trazer um bloco, né, que a gente chama de blocos aí, sobre como funciona essa consulta. Então, usando o exemplo da doutora Rita aqui. E também você pode trazer aí os passos de como funciona a sua consulta aqui, compartilhando isso que a gente fez, que é um aluno CVM, Sidney, Leonardo Milagres.
Então, aqui está como é feita a consulta inicial, né? Então, ele traz a consulta inicial, fala que tem a fase de diagnóstico e tratamento, fala que também tem a fase aí de acompanhamento e pós-consulta. Então, tem aí os blocos falando aí de como funciona o atendimento dele. Né? Então, você pode adicionar isso na sua página, na sua landing page, que quando as pessoas acessem aí, elas vejam que a consulta inicial é uma consulta que o médico vai ver suas queixas, seu histórico de saúde, né? Quais são as expectativas, né? O que você está esperando aí, seguindo aí os passos de consulta do método CVM, né, Sidney? E aí, em cima disso, tratar aí algum plano personalizado, algo que ele consiga oferecer ali realmente para te acompanhar, né? E aí faz diagnóstico e tratamento, né? Faz de ver os exames, avaliação, definir qual é o melhor caminho, seu tratamento ou o acompanhamento aí, feito com toda uma segurança, um cuidado individualizado que ele traz aqui. E a fase aí do pós-consulta, né, com que você receba todas as orientações necessárias, né, um plano de acompanhamento que você consegue oferecer, e está sempre ali realmente próximo para tirar qualquer dúvida e deixar o paciente ali tranquilo durante todo esse processo, né, do atendimento. Então aqui você vê quais são os diferenciais desse médico que ele traz na consulta dele. Então aqui, de forma bem clara e objetiva, você pode dar um Ctrl+C, um Ctrl+V nesse aí, para colocar isso dentro do seu site também. A gente tem algo também que é importante, né? É importante você falar sobre posicionamento claro, falar sobre sua consulta. E tem outra coisa também que a gente sempre fala, né, Cília? Não adianta você só ser bom ali, você precisa mostrar também que você é bom e as pessoas precisam ver que você é bom. Então, trazendo isso, a gente fala sobre depoimentos, prova social. Hoje a gente consegue colocar os depoimentos do perfil, né, do Google Meu Negócio, antigo Google Meu Negócio, que hoje é o perfil da empresa. Então você consegue pegar essas informações, pegar os depoimentos direto do seu perfil do Google, por isso é importante você ter um perfil do Google, porque além de você conseguir deixar ali de forma bem explícita, né, seguindo para as outras pessoas, que você está ali entregando valor e tudo mais, as pessoas estão fazendo ali um depoimento sobre o seu serviço, você consegue utilizar eles também nas suas páginas. Então, compartilhar também com vocês. E aí, lógico que esses depoimentos fica totalmente. Thiago, como é que está a questão dos depoimentos? Que depoimentos eu escolho e tudo mais? A ideia é escolher também depoimentos que ele tragam ali os seus diferenciais, que o paciente ele dê um depoimento falando de fato como você conseguiu ajudar ele. Não é aquele depoimento muito genérico. Médico excelente profissional, tudo mais. Mas a gente já, inclusive, compartilhou em outras lives aqui alguns depoimentos bem, digamos, a gente fala tocantes, né? Realmente a pessoa compartilhando ali a dor que ela tinha e de como ela foi beneficiada com o acompanhamento desse médico, compartilhando também compartilhar exemplos, mas a ideia é que você escolha os melhores depoimentos, realmente não depoimentos genéricos, mas depoimentos que a pessoa tem ali um compartilhando ali um pouco da dor dela e de como ela conseguiu resolver. Então, a gente tem aqui, né, depoimentos que colocou no site. Aqui ela compartilha, né? Então foi por uma indicação, foi um atendimento muito diferente de todos que já tive com médicos ginecologistas. Então ela está falando ali de todos os médicos que ela já foi. Esse médico realmente foi um médico que ela prestou um atendimento totalmente diferenciado e que ela vai sempre fazer esse acompanhamento anual com esse médico. Então aqui ela está trazendo as experiências anteriores, que ela não tinha tido uma experiência tão boa com os outros médicos e com esse médico realmente ela teve um atendimento totalmente diferenciado e ela pretende continuar com ele.
olha só a diferença desse depoimento aqui, ó. A doutora Luciana foi um anjo na minha vida. Eu já tinha procurado tanto médico, neuro, e minha dor de cabeça não passava. Eu já estava desacreditada. As crises eram cada vez mais frequentes. Os analgésicos não estavam mais fazendo efeito. Até encontrar a Luciana, que me mostrou que não precisava de todos aqueles analgésicos. Entrei no programa Libertadores, né? É o programa Libertador, é o nome do programa dela. Programa de acompanhamento. De 6 meses, com acompanhamento mensal. Suporte diário. Ela me mostrou que com os 7 pilares da coragem eu conseguiria controlar as minhas crises. E realmente, gente, foi a chave para controlar as minhas crises. No primeiro mês já foi visível o resultado. Seguindo direitinho as orientações que ela passava. É possível. Acreditem. Eu sei o quanto já sofri com tantas dores de cabeça, com crise. Hoje, raramente, eu tomo medicamento para dor de cabeça. E quando eu começo a sentir que ela já dá um sinal, eu já sei onde falhei nos 7 pilares. E procuro corrigir imediatamente, melhorar onde estou falhando. Ou seja, olha só o poder desse depoimento. Ela mostra a transformação do antes e depois, ela fala do programa de acompanhamento. Então, é uma baita prova social. Então, é esse tipo de depoimento que você deve escolher para colocar no seu site. Agora, como é que consegue um depoimento desse, Thiago? Tem técnica para isso, né? A gente ensina isso no CVM. Show de bola. Vou compartilhar o outro aqui. Bem. Só abrir aqui esse. Já. Esse aqui é o da doutora Natasha Valente, é Realmap, lá em Belém, né? Em 5 meses, esses 5 meses têm sido transformadores. Cheguei no consultório da doutora Natasha sem conseguir andar direito, com vários nó faciais em todo o meu corpo, dependendo de opioides, tramal, etc. Opioide, obviamente, não preciso explicar para médico, né? Enfim. E anti-inflamatórios, tendo crises atrás de crises. Hoje em dia, eu voltei a ter qualidade de vida, conseguindo realizar várias atividades minhas do dia a dia, de forma independente. Então, vejam que ela já fala da transformação, ela fala do antes e depois, tá? A doutora Natasha me mostrou que eu não tenho culpa de ter adoecido e que não devemos esperar que os outros compreendam a nossa situação e que, como em todo tratamento, precisa de comprometimento e tempo. Ela e as meninas, né, as secretárias, nos acolhem nas nossas dores, nos motivam a não desistir de nós mesmos e que devemos ter fé no tratamento e no processo. Me sinto grata a Deus por esse trabalho incrível e pela minha recuperação. A única coisa que faltou aqui foi só ela falar do programa. Mas ela aqui está, querendo ou não, ela está falando, ó, em 5 meses tem sido transformadores. Provavelmente uma paciente que tem sido acompanhada pelo programa da Natasha Valente. Mas, vejam, não é só sobre, a doutora Natasha é uma médica incrível, ela é atenciosa, ela me explica. Não, isso é importante também, mas é sobre a transformação do paciente. É sobre, eu cheguei assim e agora eu estou assado. E quem me ajudou a fazer isso foi o acompanhamento, o programa de acompanhamento da doutora fulano, né, no caso da doutora Natasha, da doutora Luciana. Então, esses depoimentos, né, então olha só, posicionamento adequado, depois, benefício do seu serviço, explicando quais são os seus serviços, quais os benefícios deles, e depois, depoimento sobre esse serviço. Entende? E aí, isso sim faz com que aumente a chance, tá? Aumente a chance das pessoas que estão visitando seu site, sua landing page, né, a sua página, elas toquem no botão para agendar a consulta. É sobre isso, é sobre aumentar a probabilidade de transformar visitantes em agendamento de consultas particulares. E, de novo, não é qualquer agendamento, mas pessoas que já sabem dos seus programas de acompanhamento, já sabem do seu serviço de auto-ticket, que já viram prova social disso, que já viram outras pessoas que têm na vida transformadas, então elas já vão chegar na secretária lá no WhatsApp falando assim, eu quero um agendamento com o doutor, com a doutora, porque eu quero saber mais sobre esse programa de acompanhamento, também quero transformar a minha vida, também quero me livrar das dores, também quero me livrar de tal coisa, também quero esse acompanhamento mais próximo, mais personalizado. Então, a venda
do serviço e dos programas, ela já começa a ser feita ali, na página. Não é isso, Thiago? Isso mesmo. Como a gente compartilhou, né? São serviços que é um serviço diferenciado. Então, as pessoas já precisam conhecer isso, que você tem esse tipo de serviço. E aí, entra aqui no tópico que a gente precisa, tá? Eu coloquei aqui, né? Que é sempre um botão direcionado para o WhatsApp, dentro da sua página, tá? Eu não costumo colocar, muitas vezes os médicos colocam um botão flutuante ali, que é um botão uma bolinha que fica ali do WhatsApp dentro. Não. O ideal é que a pessoa realmente entre no seu site e clique no botão de dar consulta e vá para o WhatsApp da secretária. E Cara, aí. eu fiz uma consultoria essa semana e eu olhei, entrei no site do médico, exatamente, eu falei, cara, cadê o botão do WhatsApp aqui? Aí ele falou, não, tá aí, ó. Aí eu falei, cadê? Ah, ali embaixo, ó, a bolinha ali. Eu falei, cara, se eu, que sou eu, não tive dificuldade de encontrar, imagina o paciente que é leigo. O botão do WhatsApp tem que estar grandão aqui, irmão. Agende, toque aqui e agende sua consulta. O óbvio Sim, precisa ser dito, cara. sim. E aí, E esse compartilhando com médico, você. cara, ele está investindo cerca de 3 mil reais por mês em Google. Imagina o Então, quanto de dinheiro ele já perdeu, né, cara? sim, Por não estar sendo bem orientado, né? sim. E aí, o que eu estou trazendo, pessoal, assim que a pessoa entra no seu site, inclusive, mais uma dica bônus, né? O ideal é que em cada bloco, né, em cada quebra, tá sempre o botão ali de agendar consulta. Então, primeiro já tem, depois ela desce para conhecer sobre os seus serviços, tem novamente o botão, depois ela vê os depoimentos, tem novamente o botão, então sempre facilitar ali, porque esse botão está sempre presente, está sempre sendo exibido ali, para a pessoa clicar realmente. E está escrito aqui, né, agendar consulta, você pode fazer algo mais persuasivo, se quiser, no botão, né, no texto, mas a ideia é que já tem esse botão qual ela consiga clicar aqui e ir para o WhatsApp da secretária, inclusive, se lá, se você quiser falar sobre os seus programas, trazer, que são as landing pages, você pode, né? E aí você coloca dentro do botão uma mensagem. Gostaria de saber mais sobre o programa de acompanhamento aqui da Luciana. Então, você consegue colocar mensagens dentro do botão, que inclusive é até mesmo para a sua secretária saber e para você identificar que essas pessoas estão vindo lá do seu site, né? Se você está fazendo tráfego no Google, colocar uma mensagem dentro desse botão para quando a mensagem vai automaticamente lá para a secretária dizendo que encontrou você pelo Google e gostaria de saber mais como funciona isso, seu serviço, a consulta. E aí o que acontece? Realmente eu também cheguei a ver um aluno, assim, fiz uma consultoria com ele e o site não tinha nenhum botão, era um botão flutuante aqui do lado direito, botão flutuante do WhatsApp. E aí eu falei, não, o ideal é que tenha um botão aqui que a pessoa que clique mesmo aqui não seja esse botão flutuante. Então, essa facilidade, essa comunicação, ela precisa ficar clara também é, no seu site. Muito bom. Deixa Acho que é isso, Thiagão. Eu não sei se a gente falou, Thiago, mas a importância de ser um site mais com menos coisas, além de não criar um overload para os visitantes, é importante também dizer para as pessoas que vai tornar o site mais leve, sabe? Eu vejo muita gente colocando vídeo, um monte de foto, um monte de coisa, o site fica pesado, né? Então acho que isso é uma coisa que eu não sei se a gente falou. A gente falou? Não me lembro Não, aqui. não, isso aí era um exercício, isso aí era o exercício prático que eu queria trazer aqui, Dica prática? Ah, então uma foi dica mal. prática aqui que eu queria trazer. O que acontece, gente? Realmente o intuito da landing page, da página de conversão, é com que ela seja uma página leve, né? Uma página que a pessoa clica e ela consiga já entrar no site e verificar as informações. Porque imagina, a internet em geral é ruim, né? E aí o seu site é pesado. Então, nossa, a pessoa vai clicar e vai esperar às vezes 10 segundos e hoje em dia a gente sabe que as pessoas nem sempre têm paciência. Elas vão sair, nem deixou carregar o site, elas vão sair e vão clicar em outro. E aí, Sidney, uma dica prática para quem está aqui
nessa live. O que você pode fazer? Se você tem um site hoje, você vai acessar aqui esse link, né? Vou colocar o link aqui, mas basicamente você pode colocar no Google aí PageSpeed Insights, né? É uma ferramenta totalmente gratuita, tá? Uma ferramenta do Google, a qual você vai colocar o seu site aqui e ela vai medir qual o desempenho do seu site. Então, eu vou até fazer aqui uma análise, se já aqui do site para compartilhar. Compartilhar o desempenho do site. E aí trazer isso de forma visual. E aí você vai acessar esse site, PageSpeed Insights, e aí você vai conseguir verificar qual o desempenho do seu site. Esse aqui é o desempenho do site dela. Está em 99%, né? Então, está em verdinho aqui. Se eu mexer aqui, ó, ele vê que eu tenho outras notas aqui, né? E aí o desempenho, ele mede aqui, ó, até 49, o seu site ele tá em vermelho, que ele dá o vermelho, né? Até 50, até 89 está regular ali, e acima de 90, em 100, o desempenho dele tá ótimo. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer tráfego aqui para uma médica endócrino também, e aí o site dela, o lead dela estava muito, muito alto. E a gente não conseguia reduzir esse custo por lead, né? Sempre abaixo de 10 reais. E aí a gente fez alterações, reduziu pela metade, mas ainda estava muito alto. E aí o que a gente ficou foi o site. A gente fez outro site para ela, para a landing page, né? Ela tinha uma página pronta, a gente usou, que a página que ela tinha pronta, mas a gente acabou desenvolvendo outra. E aí o custo por lead dela foi a R$8, Sidney. R$8. Tava, quando a gente começou, ele chegou a bater 60. 60. E aí, essa semana, a gente está em dia 10 de março, né? Ela compartilhou aqui que só esse mês já teve mais de 10 consultas do Google com ela e 3 do Instagram ali. Então, o tráfego dela tá indo bem, né? E o que fez diferença também foi ter essa landing page com desempenho bom no Google dela. E é uma dica prática aqui para que você consiga aí testar e com certeza vai te ajudar aí nos resultados. Entregamos o ouro aqui. Quem colocar isso aqui em prática, é questão de ajuste rápido, né? Já começa a colher os frutos disso semana que vem. Sim, e aí te compartilhou aqui, você pode ajustar o seu site, caso você já tenha, você pode ir lá, colocar o seu posicionamento, corrigir aí ou ajustar os seus depoimentos, ajustar também ali um pouco sobre como funciona o seu serviço, a consulta, e aí eu aconselho a deixar por baixo ali, por último, né, sobre você aí você pode falar sobre você, sua formação médica, mas trazendo aí esses 5 elementos aí, de forma bem prática. É isso. E quem não tem agência ainda, Thiago? Quem não tem agência de marketing? E não tem uma agência de marketing específica? Quem não tem agência de marketing, quer alguém aí para te dar esse direcionamento, né? Com experiência, direto do campo de batalha, com experiência no nicho médico aí, pode entrar em contato aqui com a Digital Upper, né, a empresa que eu cuido hoje. Então, vou deixar aqui nos comentários do vídeo aqui do YouTube, sim, do canal, tanto a página aqui para você garantir sua vaga lá na imersão e também para você conhecer mais sobre os serviços aqui da Digital Upper. Muito bom, muito bom. Show de bola, Thiagão. Mais uma live entregue. Até quinta-feira que vem. Bora para cima. Muito boa lá. Tchau, tchau, pessoal.